Viva! Moçambique observa hoje o primeiro dia da quarta fase, da quarta etapa das manifestações convocadas pelo candidato presidencial suportado pelo partido Podemos, Venâncio Mondlane. É a fase considerada 4x4 ou, se preferir, 4x4. Hoje o país parou por causa destas manifestações. Houve registro de paralisações um pouco por todo o país. Houve também situações de paralisação da Estrada Nacional número 1, concretamente na província da Zambésia. Mas lá iremos na Zambésia porque vamos primeiro à zona norte do país, concretamente na cidade capital de Nampula, onde esta manhã houve escaramuças, houve tumultos que foram provocados pelos manifestantes que estiveram envolvidos numa, digamos assim, zaragata com as autoridades policiais, e isto acabou resvalando na queima de pneus e não só. Esta é uma reportagem que vamos ver agora, enviada pelo nosso correspondente a partir de Nampula, Sitoi Luchek. Hoje, calção amarelo, mais um outro. Me tapa a cara, caso eu desaparecer hoje ou amanhã, tipo, esta manhã, eles estão à minha procura. Então, nós queremos saber por que eles estão nos espalhar, por qual é o motivo. Houve vandalização de alguma coisa. O que é que se está acontecendo? Esse incêndio aqui, que é o promotor, é a intervenção rápida que veio aqui nos espalhar. Acabaram de espalhar 2 pessoas, mataram 2 pessoas ali. Por que as pessoas não querem reconhecer o bem-estar? Está a dar trabalho a polícia da PP, enquanto não foram eles que estavam a disparar. É a UIRA que veio aqui, começou a disparar. Falei, eu disse que pessoas sentadas. Qual é o motivo? Não houve incêndio de pneu nem nada. Esse incêndio de pneu foi a UIRI. E nós, eu repito a dizer, eu não sou da família pobre. Não tenho mãe, não tenho pai, sou órfão, não tenho nenhum irmão. Nós não vamos parar em reivindicar nosso voto, este país, porque eles estão a nos espalhar sem justa causa. Não estragamos nada. E vamos entrar em cada casa de cada polícia. Porque a UIR está a deixar a responsabilidade para pessoas da PP. Isso que tenham confirmação. O perigo. Bom, estranhamente hoje, por volta das 11h25, um BTR da Unidade de Intervenção Rápida, que circulava aqui pela Rua da Vigilância, pôs-se a disparar indiscriminadamente contra os nossos escritórios e atirou uma granada de gás lacrimogêneo que foi praticamente cair junto, embater-se, aliás, a um dos pontos dos nossos estúdios. No entanto, felizmente não tivemos ferimentos, mas a nossa infraestrutura ficou toda ela encoberta de fumo de gás lacrimogêneo, tanto é que alguns colegas passaram mal em virtude disto. E não percebemos exatamente por que os agentes da UIR tomaram esta decisão. O pretexto que eles usaram para tirar contra os nossos escritórios e contra as pessoas que estavam próximas aos nossos escritórios não é visível, porque alegadamente perseguia um jovem que vinha da zona da Cipal em direção ao comando provincial da polícia. No entanto, esse jovem estava possivelmente de uma forma pacífica por aqui neste entrocamento que vai dar à Avenida Eduardo Mondlane, que é onde ficam as instalações do comando provincial. Tentaram atropelar os jovens juntamente com um carro, com uma viatura de um dos colaboradores do IQL. Felizmente isto não aconteceu e ao seguinte foi o que nós vimos. Qual tem sido um dos órgãos que está a provocar mais estas situações? Entende que pode também ser uma das causas para tentar silenciar? Sim, naturalmente nós não vamos dizer que não, pode ser uma tentativa de intimidação do nosso trabalho e quem acompanha o IQL percebe facilmente que nós temos sido alvos e vítimas de muitas perseguições desde o ano de 2017, que temos vindo a ser perseguidos
quer pelas forças policiais, quer por outras instituições de natureza pública e civil daqui da província de Nampula. Mas isso não nos intimida, quando antes dá-nos mais energia para continuarmos efetivamente a fazermos aquilo que é o nosso trabalho. Ora, depois de Nampula, descemos até à província da Zambésia. Zambésia viveu também momentos de zaragatas, momentos de tumultos e agitação, tudo por causa deste primeiro dia das manifestações, ou seja, da quarta fase das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane. O que aconteceu é que, segundo a polícia, houve barricadas colocadas, por exemplo, na Estrada Nacional número 1, concretamente no distrito de Alto Molokwe. Mas agora vamos à Zambésia, onde está o nosso colega Marcelino Moeia. Marcelino, bem-vindo. Como é que foi este dia aí na Zambésia, mas também o que a polícia diz em relação a este primeiro dia da quarta fase, da quarta etapa das manifestações? Amor Zacarias, muito boa tarde também aos internautas. Eu sou Marcelino Moeia, respondo a partir da capital da província de Zambésia, a cidade de Climane. Neste momento, Amos, deixa-me dizer que a situação da província de Zambésia é tensa, como descreve o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique na província de Zambésia. Houve incidentes no distrito de Murumbala, houve incidentes também na autarquia de Alto Molokwe, e não só, mas também no distrito de Milange. Estivemos a conversar com o chefe das Relações Públicas do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique na Zambésia, o Sr. Miguel Caetano, a quem diz que houve muitos incidentes pela manhã. Os manifestantes incendiaram a sede do Partido Frelimo em Murumbala, incendiaram a penitenciária local, de onde fugiram vários reclusos. E neste momento, os reclusos estão em parte incerta. E não só isso, também houve vandalização de muitas infraestruturas sociais. Neste caso, a sede do STAI, do distrito de Murumbala, também foi vandalizado. E, portanto, o tribunal local foi incendiado. De acordo com o Miguel Caetano, a situação é tensa. Vamos então ouvir o que o porta-voz, o Miguel Caetano, chefe das Relações Públicas, disse à imprensa nesta tarde. Incendiaram a sede do partido naquele distrito. Dirigiram-se ao mercado local, saquearam bens em alguns estabelecimentos comerciais e algumas barracas. Os mesmos puseram-se em fogo. Neste momento que me dirijo a vós, há um reforço da polícia que já foi destacado para aquele ponto, com vista à reposição da ordem pública. Igualmente, a captura dos indivíduos que cometeram esses atos criminosos. É preciso sublinhar que a destruição de infraestruturas públicas e privadas consubstanciam um tipo legal de crime e que desses indivíduos deverá incorrer um processo crime e que os mesmos deverão responder pelos atos criminais por eles cometidos. No distrito de Alto Molokwe, o que vivenciamos foi o bloqueio de várias artérias daquele distrito, com principal destaque para a Estrada Nacional número 1, onde por acima de 4 horas de tempo a Estrada Nacional número 1 ficou interrompida, sem a transitabilidade das pessoas. A polícia neste momento encontra-se no terreno a monitorar com vista a garantir com que o cenário volte à normalidade. Foram destacadas forças circunvizinhas em alguns distritos e reforços vindos do Comando Provincial da PRI de Zambésia, com vista a juntar-se aos colegas naqueles pontos para o restabelecimento da ordem pública. Eu me referia, o mesmo cenário que aconteceu no distrito de Alto Molokwe repetiu-se no distrito de Milange, onde algumas vias ficaram intransitáveis, obstruindo, sob medida, a livre circulação de pessoas e bens. Neste momento, infelizmente, o comandante distrital foi alvo de pedrajadas e, infelizmente, o mesmo foi socorrido ao hospital
está a receber tratamentos, mas está fora de perigo. De forma geral, esta é a situação, tanto que se verifica na província de Zambésia, mas também em Climane, desde o princípio desta quarta-feira, a situação é calma. Obrigado. Este é o retrato que chega da província da Zambésia, o segundo maior círculo eleitoral do país. Província da Zambésia que teve estes casos, por exemplo, nos distritos de Alto Moloque, na Murumbala, como apontou aqui o nosso correspondente, houve queima da sede distrital do Partido Frelimo, mas também houve outras situações que aconteceram pelo país. Mas antes mesmo de irmos falar destes outros casos, vamos chamar à antena o analista Wilker Dias, o Wilker que vai nos falar um pouco sobre o que é que realmente aconteceu neste dia e também, sendo que o Wilker Dias coordena uma plataforma que também tem estado a monitorar a situação das manifestações, concretamente as detenções, os casos de óbitos. Por isso convidamos o Wilker Dias para esse espaço. Wilker, obrigado por aceder ao nosso convite. Começo por lhe perguntar o que é que se pode dizer em termos de fotografia deste primeiro dos 8 dias da quarta fase, da quarta etapa das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane. A uma altura destas, algo que se pode referenciar é que estamos com um número alarmante e um pouco assustador no que diz respeito ao número de vítimas, tanto de baleamentos, assim como vítimas mortais e feridos também em outras perspectivas, em diferentes pontos do país. No entanto, é importante destacar que atualmente, segundo os dados que foram apresentados pela equipa da plataforma Geração 18 de Março, estamos com uma cifra de mais ou menos 22 baleados, sendo que a província de Nampula lidera ao longo do dia de hoje pela negativa esses números de baleados, a começar por Moma até a cidade de Nampula, em que até na Cala também temos situações do género e outros pontos da província de Nampula. Depois temos também, curiosamente, a cidade de Pemba, que apresenta uma cifra de 7 baleados até este momento, o que é algo que praticamente nós afirmamos como um ponto que tinha geralmente, a maior parte do tempo, manifestações pacíficas e surge nesta lista de baleados, nesta quarta fase do quarto estado, neste caso. E também verificamos também baleados em Maputo província e isto dá uma cifra de mais ou menos cerca de 5 pessoas que perderam a vida, sendo 4 delas em Nampula, uma delas em Maputo província. Temos também uma cifra de 7 pessoas que foram detidas. O destaque vai para a cidade de Tete, vai também para a cidade, a província de Nampula, que tem esses registros ao longo de todo este processo. Então, são esses dados preliminares que nós temos até então, fora os lançamentos dos gás lacrimogéneo em algumas residências no bairro, em Canolonga, em Tete, mas também, por outro lado, verificamos um incêndio de uma viatura ao nível da cidade da Matola e pronto, são esses dados preliminares que nós conseguimos obter a uma altura destas. Wilker, outra questão também que se coloca é que houve registro, segundo imagens que circulam nas redes sociais, de algumas escolas onde os alunos tiveram que abandonar as salas de aulas onde estavam a realizar exames em debandada porque supostamente houve lançamento de gás lacrimogéneo por parte da polícia. O que é que isto também pode representar? Sim, eu acho que isto revela uma falta de responsabilidade por parte dos órgãos ministeriais, mas também por parte das próprias escolas, porque estamos em período de exames, sim, mas seria importante que, se calhar, pelo menos nesta fase, se barrasse a realização dos exames até que, por exemplo, este quarto estágio das manifestações termine, pelo menos até o final de semana os alunos poderiam realizar estes exames. Verificamos esse tipo de assuntos
de casos na província de Maputo, verificamos na província de Gaza também, vimos em Chibuto alunos a correrem dentro da escola porque havia gás lacrimogéneo que foi lançado para dentro das instituições e tudo isso que está a acontecer ao longo das ruas acaba expondo os alunos, os estudantes também das universidades que estão a ser submetidos a exames para que para que pudessem até de uma certa forma evitar com que se fizessem à rua, porque acabam também violando aquilo que é o seu direito, mas também o dever de zelar pela integridade e o bem-estar dos próprios alunos ou estudantes, expondo-os aos diversos riscos que nós acabamos de assistir nas redes sociais. Então, acho que é uma falta de empatia que nós acabamos verificando, primeiro, ao nível do próprio Ministério da Educação. O próprio Ministério da Educação, através da ministra, nunca apareceu a dizer alguma palavra relativamente a esse aspecto, e o mais incrível que pareça, vem até do próprio Ministério da Mulher, Criança e Gênero e Ação Social, que em nenhum momento, desde o início das manifestações, condenou as mortes das crianças, apelou as crianças a não fazerem essas manifestações e etc. Então, é um fato que acaba nos demonstrando alguma preocupação e é de se repudiar que haja um silêncio absoluto relativamente a isso e se forcem as crianças, os alunos e os estudantes ao perigo ao fazer essas instituições de ensino. Bom, Wilker, antes mesmo de fecharmos esta nossa interação, gostaria também de ouvir de si o facto de que ontem o ministro do Interior, Pascoal Ronda, prometeu que a polícia vai usar todos os meios ao seu alcance, a seu dispor, para repor, ou seja, para ressachar, como ele disse, as manifestações, ou em palavras simples, para tentar controlar as manifestações. Que mensagem o governo quer transmitir quando promete usar todos os meios, sabendo que a polícia não usa apenas meios, digamos assim, de dissuasão não letais, também existem meios letais. O que é que o governo quer dizer com isso? É um fato muito curioso, porque a polícia em nenhum momento procura usar palavras certas para sensibilizar as pessoas. Geralmente, quando nós temos as grandes figuras a fazerem-se presente, falo no caso concreto do ministro do Interior, do comandante-geral da polícia, é mesmo com vista a poder ameaçar as pessoas ou intimidar as pessoas. Eu acho que essa não é a política, a postura correta. Nós verificamos, a título de exemplo, dois cenários distintos hoje em Tete, em que temos um cenário em que a polícia estava a conversar com a população e até caminharam, marcharam na paz do Senhor. Mas tivemos outro cenário em Canolonga, a título de exemplo, em que houve tiroteios sem nenhuma conversa possível. Então, eu acho que primeiro é sempre bom pautarmos pelo diálogo, em vez de estar a resolver os assuntos à bala. E é essa mesma mensagem que o próprio Presidente da República passa, que é preciso dialogar, mas ao mesmo tempo verificamos uma ação contrária e principalmente sem atos de se condenar por parte da própria polícia. Então isso já é extremamente, torna-se um caso caricato e não estamos a perceber se a polícia é para proteger o povo ou é para eliminar o povo moçambicano. Porque se é para eliminar o povo moçambicano, que se diga, ao invés de se dizer de uma certa forma que se quer que se marche de forma pacífica ou proteste de forma pacífica, ao invés de estar a disparar de qualquer maneira. Então, obrigado, Wilker Dias, nosso convidado para analisarmos e também para nos projetar aqui a fotografia daquilo que está a acontecer em Moçambique no dia de hoje. Mas, antes de fecharmos o nosso programa hoje, vamos até a cidade de Maputo, ou a capital do país, a região, o ponto onde houve maior registro de paralisações. As estradas, muitas delas estiveram paralisadas. A reportagem com a nossa colega Slaide Mutemba. Slaide, bem-vinda para já. Como é que Maputo está em termos fotográficos neste primeiro dia? Lembro dos 8 que no conceito de Venâncio Mondlane é dos 4x4s. Saudações a todos os telespectadores e internautas da página DW África em português. Moçambique parece estar diante de uma nova ordem, ou melhor, parece estar diante de um novo código de estrada no âmbito das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. A regra é muito clara.
os carros devem ser paralisados das 8 horas até as 15h30. Isto é, por cerca de 8 horas de tempo, os carros ficam paralisados na via pública. Depois das 15h30, segue-se a fase em que o hino nacional é entoado e o hino de África também. Depois desta fase, às 16 horas, os carros já podem circular, mas esta circulação também é condicionada. De que forma? Os automobilistas devem, enquanto circulam, tocar buzinas e tocar apitos, mas mais do que isso devem conter também consigo no carro cartazes com vários dizeres, entre eles "Este país é nosso", "Salve Moçambique", "Reposição da verdade eleitoral" e tantas outras reivindicações no âmbito desta fase pós-eleitoral. Hoje, aliás, ontem o ministro do Interior teria dado garantias de que as forças de defesa e segurança estariam nas ruas para evitar que estas manifestações acontecessem e permitir que as pessoas se façam aos seus postos de trabalho e que possam realizar suas atividades livremente. Mas não foi o que se assistiu. O que se assistiu, na verdade, é que muitas pessoas estiveram impedidas de circular e também foram obrigadas a estacionar ou a parquear as suas viaturas logo a seguir às 8 horas. Em alguns casos, depois das 8 horas, há pontos em que os automobilistas eram sim permitidos a passar, mas mediante pagamento de uma certa taxa. Nós chamamos assim de portagens. Estas portagens foram já há um tempo sido instaladas pelos manifestantes e apoiantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Aliás, em relação às portagens, importa referir que no anúncio para esta fase das manifestações, Venâncio Mondlane teria apelado para que estes serviços de portagens regulados pelo governo moçambicano permitisse que as pessoas passassem de forma livre e sem pagar nenhuma taxa. E realmente, em alguns pontos do país, concretamente na capital moçambicana, foi o que se assistiu. Algumas portagens, as portagens oficiais, não estavam a cobrar aos automobilistas quando passassem por lá. Portanto, este é o cenário que se vive em alguns pontos. Também acompanhamos que houve distúrbios e confrontação entre os manifestantes e a polícia. Há casos até em que é relatado uma situação de um autocarro de uma empresa privada de transporte em que foi incendiado e não se sabe ao certo o que é que terá acontecido, se este incêndio foi provocado pelos manifestantes ou se este incêndio terá sido provocado pela polícia. É tudo que posso dizer neste momento, a partir da capital moçambicana, Maputo. Slaide Mutemba para a DW África em português. Obrigado, Slaide Mutemba. Também obrigado ao Marcelino Moeia, que se juntou a nós, os dois se juntaram a nós nesse espaço, mas também obrigado a si que esteve na nossa companhia. Estivemos aqui a fazer, digamos assim, um retrato deste primeiro dos 8 dias da quarta fase, da quarta etapa das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. De lembrar que esta é a primeira parte do processo, sendo que, conforme prometeu, conforme também anunciou Venâncio Mondlane, mais logo por volta das 21 horas até as 22 horas será a fase das vuvuzelas e dos apitos, como o pacote destas manifestações que estão a ser levadas a cabo em Moçambique. Hoje, daqui a pouco, o Jornal da Noite vai também abordar esta situação, mas também estaremos de olhos focados para Angola, onde o presidente norte-americano Joe Biden continua a fazer a sua visita oficial, a primeira do estadista norte-americano. Para já, colocamos ponto final. Estaremos juntos no Jornal da Noite. Até lá, fique bem e continuação de uma noite feliz de quarta-feira.